olhar bem para o paciente, estar presente naquela consulta, porque em que pese achar que é um romantismo médico, né? Ah, eu tenho que ser aquele médico paternalista. Não, mas é um médico que efetivamente entende qual é a regra do jogo, né? Quando a gente vai defender, por exemplo, eu tive um caso desse em que havia uma alegação de que o meu cliente não tinha participado, enfim, né, de uma avaliação pericial. E qual a prova que a gente tinha? A gente tinha a prova do prontuário. O prontuário, ele estava escrito com toda a dinâmica clínica dos fatos, e essa era a nossa prova. E a alegação da paciente? A alegação de que ele não participou da perícia presencial. E esse processo foi rolando, enfim, foi discutido judicialmente, discutido no conselho. E a discussão era exatamente isso. Tá, mas a paciente está alegando que ele não estava presente. E a gente também, como advogado, sabe quais são os entraves. Às vezes, está no próprio conselho mesmo, quando julga esses processos, eles têm todo uma organização, enfim, a depender do relator, do conselheiro. E a gente não obtivemos êxito nessa análise, porque o conselheiro achou que a gente que tinha que provar que ele estava ali. Ou seja, desconsiderou toda a materialidade da prova, que era o prontuário, e que a paciente tinha só alegações e testemunha que não disse muito do fato. Nós tivemos que recorrer ao Conselho Federal de Medicina, infelizmente nós revertemos. Por quê? Porque, mais uma vez, tinha prontuário. E por ter essa natureza de presunção relativa, ou seja, cabia a prova para afastar o prontuário tinha que ser da paciente. Ou por meio de uma câmera, ou ela gravando, olha aqui, olha, tem 2 e não tem o terceiro médico ali naquela junta. Isso não foi feito. Então, mais uma vez reforçando, como que um prontuário bem escrito e trazendo ali as nuances do caso, afasta uma condenação, né, Marcelo? Sim, sim. É aquilo que a gente já falou, você prova, né? Gosto muito do que você falou, o professor Miguel Kfouri Neto, ele define, foi a simplicidade dos gênios, né? Que é culpa médica, em simples palavras, é o desvio de um modelo ideal de conduta. Então, qual é a função do perito, qual é a função do assistente técnico, qual é a função das pessoas? Primeira coisa é identificar o caso, identificar o modelo ideal de conduta. É uma dor torácica. Seguir os protocolos da dor torácica, ipsis literis, com rigor em conformidade, cara, se você fez, você está livre. Mesmo que o paciente infarte na porta do hospital, porque aquilo ali passa a ser um evento imprevisível para você. Você afastou o infarto através dos exames. O status quo da medicina.